Namastê! Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e vamos bater um papo sobre os 52 dias. Como eu disse anteriormente, esses vídeos sobre os 52 dias não serão exatamente resumos, mas na verdade nós vamos aclarar alguns elementos que foram trazidos à tona nos 52 dias e obviamente fazendo isso a gente vai recapitulando algumas coisas. E pretendo também trazer algumas novidades, falar um pouco mais sobre algumas coisas que não falei. Eu tinha planejado que esse fosse apenas 2 ou 3 vídeos, mas eu vou fazer pelo menos 4 vídeos com essa pegada e dentro dessa proposta. Os 52 dias, eles foram o esforço espiritual nosso de trazer uma luz, a luz do Mashiach, a luz da criação, para esta era, para esta época. E é por isso que eu vou trabalhar dessa forma com vocês agora, porque a luz precisa ser retida dentro dos recipientes adequados. Então o nosso trabalho daqui para diante é garantir que os recipientes adequados recebam a luz e conservem a luz, para que a grande revolução possa finalmente acontecer. Eu sei que tem muita gente esperando que eu fale sobre o Fluam as minhas lágrimas, disse o policial. Eu vou falar no final do vídeo, tá? Eu vou fazer uma síntese, dar uma chave de compreensão de tudo aquilo que eu já escrevi e dos 52 dias, e no final eu vou dar uma orientação relacionada ao livro, que foi o tema central do 51º vídeo da nossa série dos 52 dias. Pois bem, o Centro de Estudos Teoses, ele propõe um caminho místico. O que é o caminho místico? É um caminho de experiência direta da verdade. É um caminho de união com o sagrado, com o divino, com Deus. Então, as nossas atividades no Centro de Estudos, elas, para aqueles que fazem parte do Kadosh ou da Ordem do Dragão, aqueles que estão realmente unidos à igreja que existe ali dentro do Centro de Estudos, eles são pessoas que praticam esse caminho místico. Então nós buscamos, por meio de devoção a Deus, de amor ao Criador, de Bhakti Yoga, né, união amorosa em devoção, experimentar e nos unir ao Criador. Isso internamente. Externamente, o Centro de Estudos Teoses é um caminho mágico. Por que um caminho mágico? Existe muitas ideias sobre o que seria magia. Eu vou propor uma que é aquela que nós entendemos como a definição mais profunda do que significa magia. A magia provoca mudanças no mundo porque provoca mudanças na consciência, ou do mago, ou de pessoas a quem o mago pretende influenciar. Então todo o nosso trabalho, no canal, na página, no nosso blog, que já tem aproximadamente 900 textos, todo esse trabalho ele tem por objetivo transformar sua consciência. Fazer com que você enxergue o mundo de uma outra maneira. Quando você enxergar o mundo de outra maneira, obviamente você agirá no mundo de uma outra maneira. Então é nesse sentido que o caminho da Teoses é também um caminho mágico. Nós nos unimos a Deus, nós nos unimos ao sagrado e agimos no mundo de modo a, transformando pensamentos, transformando a consciência das pessoas, transformar também o mundo. Não é apenas um dar informações. Nenhuma informação é dada gratuitamente. Nenhum estudo, nenhum tema é tratado de modo banal. Ou para ganhar audiência, ou porque vai ficar legalzinho, vai ficar bonitinho, vai dar muito like. O objetivo nunca é esse. O objetivo é sempre transformar a consciência das pessoas que leem os textos e que assistem nossos vídeos. E essa é uma prática que ela está no mundo. O marketing usa, os psicólogos usam, os donos de emissoras e de programas, eles usam também. A sua consciência está sempre sendo alvejada por magia. Para te fazer comprar um produto, para te fazer aderir a um sistema político, para te fazer concordar com uma ideologia, defender uma política, né? Então, aquilo que te leva à perda da identidade, à perda da liberdade, é a magia negra.
aquilo que te coloca em comunhão com a luz, que desvela seus potenciais ocultos, é magia branca. Basicamente é isso. O Centro de Estudos Teoses tem o objetivo de, por meio da magia branca, desenvolver, a partir de uma transformação da consciência, as capacidades latentes de todos que nos assistem e daqueles que se envolvem conosco. Ou seja, os 52 dias criaram algo irreversível. Porque a partir de então, e desde que eu venho falando dos 52, pessoas, e são pessoas do mundo todo, eu tenho pessoas que falam comigo na Austrália, em Portugal, em todas as partes do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, pessoas no mundo inteiro estão pensando sobre os 52. Pensando quem são eles. Pensando se elas mesmas não são um deles. O que eles farão? Como eles vão transformar o mundo e a humanidade? Esse é um processo que não tem mais volta. Que não tem como ser impedido, revertido. Inclusive, eu falei durante os 52 dias que a profecia da vinda de Elias dizia, da vinda do Mashiach, dizia que Elias viria antes. E Elias são os 52. Mesmo agora, enquanto os 52 ainda não se manifestaram, eles ainda não apareceram no mundo, eles ainda não apareceram nem para eles mesmos, ainda assim, esta vinda já começou. Porque nós estamos falando sobre eles, nós estamos pensando neles e os estamos fortalecendo. Pois bem, uma chave importantíssima para entender tudo aquilo que eu tenho escrito, tudo que eu tenho falado e algumas coisas que, no meio de tantos textos e vídeos, podem parecer até contraditórias, é a doutrina dos cátaros, sobre os quais eu fiz um vídeo. E as pessoas que sabem da minha postura com relação à Igreja Católica e muita gente que me procura e que me segue tem se convertido ao catolicismo, tem procurado a Igreja Católica, também a Igreja Ortodoxa, pode estranhar, porque o catarismo é considerado uma heresia católica. E não é fácil de explicar isso em poucas palavras, então eu vou discorrer ao longo do tempo sobre esse assunto, vou tentar dar um esclarecimento agora. De fato, os cátaros eram hereges. E por que eles eram hereges? Em Mateus capítulo 13, e eu já fiz vídeo sobre isso, Jesus fala sobre o joio e o trigo. E nós aprendemos que os joios são os filhos do reino, o próprio texto da parábola diz isso, e o trigo são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Mas existem duas expressões ali na parábola que são muito significativas. A primeira, Jesus diz que o reino, que o campo onde o joio e o trigo foram plantados é o mundo, o cosmos, o universo. Então aí nós estamos indo além de pessoas, nós estamos falando de elementos, poderes, inteligências, plantas, enfim, não existe apenas joio e trigo nos seres humanos. Um pouco mais adiante, quando Jesus está explicando a parábola para os seus discípulos, ele diz que seus anjos irão colher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo. Não é escândalo de, oh, nossa, que absurdo, escândalo. Escandalon é uma pedra grande no qual a pessoa pode tropeçar, em grego. Então, ou seja, Jesus tirará do seu reino, por meio dos anjos, tudo aquilo que faz as pessoas tropeçarem. Essas coisas que fazem as pessoas tropeçarem, elas só poderão ser tiradas no último dia, no fim do Aion, que é, você pega qualquer tradução da Bíblia, vai estar fim do mundo, mas lá é fim do Aion. Que Aion? O Aion do Filho, a era cristã. Ou seja, os cátaros se adiantaram. Os cátaros, cumprindo a profecia de Joaquim de Fiore do surgimento, do florescer da era do Espírito Santo, apareceram tentando separar o joio do trigo, tentando separar os filhos das trevas dos filhos da luz, o Deus da luz do Deus da escuridão. Mas ainda não era o tempo. Como não era o tempo, nem os próprios cátaros compreenderam plenamente aquilo que estavam dizendo e não poderiam ser entendidos por mais ninguém. Porque a era do Filho, a era da encarnação, ela é uma era de ascensão da humanidade. Essa ascensão ainda não havia acontecido. Caberia à Igreja Católica influenciar poderosa e positivamente a cultura ocidental, construir essa cultura
que é o prosseguir da encarnação do Filho de Deus, e isso ainda não havia acontecido. Então nem a igreja podia entender os cátaros e nem os cátaros podiam se entender plenamente. Eu falei nos 52 dias sobre a biblioteca de Nag Hammadi, sobre os 52 códices, 52 livros, 13 códices que foram encontrados nessas cavernas. A igreja lia esses livros. Provavelmente após 367, quando se proibiu que houvesse a leitura pública nas comunidades de livros não canônicos, é que esses livros foram escondidos. A igreja recebeu a gnose, mas a igreja não poderia guardá-la, porque não era o tempo. Com o passar do tempo, a igreja foi perdendo essa gnose, e o que restou dela restou nos místicos. Teresa d'Ávila, São João da Cruz, o Mestre Eckhart e outros. Então, essa era a natureza do Aion do Filho, da encarnação. Para o Aion do Filho, os gnósticos eram hereges, porque a palavra hairese significa escolher. Eles eram hereges e, de certa forma, eram cismáticos, porque eles se separaram da igreja por conta a igreja não os compreendia. Não havia outro modo de ser. Mas agora nós estamos numa outra época. Nós estamos numa época em que nós podemos entender, nós estamos no fim do Aion. Nós podemos compreender o que a doutrina dos cátaros significava. Então, no começo do livro do Gênesis, nós vemos a escuridão sobre o abismo e a luz de Deus que brilha sobre a palavra de Deus, haja luz. A cultura, a sabedoria dos judeus vai dizer que esta luz era o Mashiach, e nós falamos sobre isso, sobre a luz que era o Mashiach e que também são os 52. Essa luz brilha e entra em conflito com as trevas. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, Deus se define por meio da luz do Mashiach e dos 52, mas existe uma escuridão. Essa escuridão estará latente na criação por todo o tempo. Como eu disse nos vídeos anteriores, o Antigo Testamento tem uma pequena luz e grande escuridão. O Novo Testamento tem grande luz, porque o Mashiach se revelou, mas uma pequena escuridão inserida ali dentro. Então, ao longo da história, nós vemos uma mística que pretende superar o dualismo, ou seja, você vai ver isso entre os místicos Sufi, você vai ver entre os místicos da Índia, você verá mesmo nos místicos cristãos, em Aleister Crowley, uma proposta em que nós devemos transcender o bem e o mal, transcender a luz e as trevas. Por que era assim? Porque nós estávamos na era do Filho, como disse Joaquim de Fiore, a era em que florescem as rosas. A rosa, apesar de bela e de ter um aroma gostoso, ela tem espinhos. Ou seja, o bem e o mal estão entrelaçados e não podem ser divididos. O joio e o trigo estão misturados entre os homens, estão misturados na igreja, estão misturados no cosmos. O momento da separação, o julgamento, quando o Filho de Deus se senta no trono e separa os bodes das ovelhas, é o tempo no qual nós estamos agora. Para que o Espírito Santo, para que entremos na era da liberdade, nós precisamos descobrir a nossa essência mais íntima. Isso, se vocês acompanharem esse meu raciocínio, vocês vão ver que eles afetam tudo aquilo que eu ensinei. Por exemplo, a palavra telema. A palavra telema aparece no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento a palavra telema aparece para os homens, minha telema, telema de Deus, vontade de Deus, e telema do diabo. Quando você chega à mística de Aleister Crowley, que está ainda na era do Filho, ele fala de uma telema que é uma vontade divina, e de uma telema humana, e de uma vontade humana que não é telema. Se nós caminhamos por essa estrada, nós podemos nos unir a aspectos do universo que são joio, a aspectos do cosmos que são joio, como os Oduans, como Lã e como os outros. No capítulo 1 do livro da lei, no versículo 56, a deusa Anuit está falando para Crowley do seu filho mágico, da criança que vai desvendar os mistérios do livro da lei, e ela diz a ele que ele, Crowley, tem tudo na luz, mas uma pequena parte na escuridão.
Normalmente quando a gente lê um livro como esse, a gente não constrói imagens na cabeça. Mas essa descrição de Nuit é mostrando que polaridade Crowley representa. Então a magia de Crowley sempre foi uma magia solar, concentrada no falo, no homem. Ou seja, Crowley é o aspecto do Tao, que é luz com uma pequena escuridão. Ou seja, Crowley é Yang, é o fogo, é o sol, é o homem. O seu filho mágico, e melhor dizendo, seus filhos mágicos, isso eu vou deixar para um outro vídeo, mas na verdade Crowley teve 4 filhos mágicos, eram o oposto. Eram muita escuridão com uma pequena luz. Por que era dessa forma? Por que tinha que acontecer assim? Porque luz e trevas estão misturadas. Quando você olha o símbolo do Tao, o Yin e Yang, você olha para ele e pensa, este é um caminho pelo qual eu devo andar. Este era um caminho pelo qual deveríamos andar na Era do Filho, quando o bem e o mal estavam misturados. Nós estamos entrando numa era em que os elementos vão se separar. E eles precisam se separar para que eu descubra que Telema está em mim. Telema do Deus da luz ou Telema do Deus da escuridão. Chamar o 52 agora é uma convocação para que essa luz apareça e para que este corpo luminoso, solar do Deus verdadeiro na Terra se mostre sem corrupções, sem pedras de escândalo, com toda a sua beleza e com toda a sua força, transfigurando o mundo ou aquilo que no mundo pode ser transfigurado. Essa é a missão do Caminho da Teose, do Centro de Estudos Teose. Eu vou falar mais no futuro, mas eu não esqueci sobre Flume e as Lágrimas. Eu recebi e-mails incríveis, ótimos e-mails, percepções muito profundas. E como eu disse, eu escrevi muito, já falei muito, já gravei muito. Então às vezes fica difícil voltar a tudo ou procurar tudo que eu disse. Mas o que eu falei nos 52 dias e naquele vídeo precisa se conectar ao que eu disse antes. E eu disse antes que os 52 são um organismo. Que eles são as conexões de um organismo. Veja bem, você, sendo ou não sendo um dos 52, não importa, porque os 52 são as conexões de um organismo. É como se eles fossem o sistema nervoso central de um organismo, do corpo de Deus. Então você faz parte deles, sendo ou não sendo um deles. O que precisa, o que é necessário para que o código seja interpretado? A cifra foi dada para um povo, não para uma pessoa. O que vocês precisam fazer? Muitas pessoas já tiveram insights muito poderosos sobre o mistério da cifra e eu escrevi recentemente sobre o KR3, por exemplo. Está lá na minha página, quem não viu ainda. O que nós precisamos fazer agora? Travar contato, conversarmos, montarmos grupo, falarmos por WhatsApp, enviarmos e-mail uns aos outros, procurem-se, conversem. Troquem informações, não apenas comigo, mas entre vocês. E tomem cuidado, porque os filhos das trevas estão no meio de nós, tentando descobrir aquilo que eles não podem descobrir por meio da luz. Então, leiam um livro, tomem nota e procurem os outros. Procurem seus amigos, procurem seus irmãos, discutam com eles, formem grupos de bate-papo, grupos no WhatsApp, uma página no Facebook. Eu não vou fazer isso, isso é com vocês que devem fazer. Iniciem esse processo de buscar uns aos outros, porque os 52 são a unidade na multiplicidade. Até o próximo vídeo. Namastê.